E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos ao dia 27 do nosso plano de leitura e hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, é a base de tudo. De onde vem a verdadeira autoridade, onde a gente deposita nossa lealdade e o que significa confiar de verdade. É uma jornada bem interessante que vai do templo em Jerusalém lá para o comecinho da história de Israel e termina com uma declaração de fé pessoal muito forte. E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta que é jogada na cara de Jesus lá em Lucas, capítulo 20. Com que autoridade você faz essas coisas? E olha, isso aqui não é uma pergunta qualquer, de curiosidade. É um desafio direto ao poder dele. E a forma como ele responde vai guiar todo o nosso papo de hoje. Imagina só a cena. A gente está no pátio do templo. Jesus está ali, ensinando, e de repente chegam os líderes religiosos. Eles estão se sentindo ameaçados, sabe? Vendo a autoridade dele sendo questionada. Então eles vão para cima, querendo encurralar Jesus. O clima está pesado, e essa questão da autoridade é o centro de todo o conflito. E a resposta de Jesus? É simplesmente genial. Em vez de cair na armadilha que prepararam para ele, ele vira o jogo e cria uma armadilha para eles. Ele joga uma contra-pergunta sobre João Batista, e aí eles ficam numa sinuca de bico. Se dissessem que a autoridade de João vinha do céu, teriam que admitir por que não acreditaram nele. Mas se dissessem que vinha dos homens, a multidão que amava João poderia se revoltar. Foi um cheque-mate verbal. Eles ficam em silêncio e o desafio deles perde toda a força. E aproveitando esse silêncio constrangedor, Jesus conta uma parábola. Parece uma história simples, sabe? Um dono de uma vinha ou os seus inquilinos, mas como tudo que Jesus fala, tem muito mais coisa por baixo. É uma história sobre responsabilidade, sobre rejeição e, claro, sobre as consequências de desafiar a autoridade que é legítima. A história vai ficando cada vez mais tensa. O dono da vinha manda um servo, depois outro, para receber o que é dele, mas os inquilinos simplesmente se recusam a reconhecer a autoridade dele. E a cada vez a violência aumenta. Isso reflete um pouco a história de Israel, né? De como os profetas foram tratados ao longo do tempo. Não é só que eles não querem pagar, é uma rebelião declarada. E aí a gente chega no clímax da história. Num último gesto de paciência, de esperança, o dono decide mandar a pessoa mais importante para ele, o seu próprio filho. O pensamento dele é claro. Bom, talvez ao meu filho eles respeitem. É a última cartada, uma tentativa final de apelar para a razão deles. Mas a esperança do dono é completamente destruída. Em vez de respeito, a chegada do filho provoca a rebelião final. Os inquilinos pensam, é a nossa chance de tomar a herança para nós, e o matam. Com isso, Jesus não está só contando uma historinha. Ele está, na verdade, falando sobre ele mesmo, o filho que seria rejeitado e morto, mas que no fim das contas se tornaria a pedra angular, a base de tudo. Mas o confronto não termina ali. Eles tentam outra armadilha, agora sobre impostos. A gente deve pagar imposto a César ou não? E a resposta de Jesus é, uau, profunda. Ele pede uma moeda, mostra a imagem de César e faz uma distinção genial entre duas esferas de autoridade. Basicamente, cumpram suas obrigações com o governo, com a autoridade civil, mas nunca, jamais, esqueçam que a lealdade máxima, a vida de vocês, a adoração, isso pertence a Deus. Mas para a gente entender de onde vem essa autoridade divina que Jesus fala com tanta certeza, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos dar um pulo lá em Gênesis, na história de Jacó, para ver como essa ideia de uma nação e de reis debaixo da autoridade de Deus realmente começou. E o palco dessa história fundamental é um lugar chamado Betel, que significa literalmente casa de Deus. Então não é um lugar qualquer, entende? É um ponto de encontro, um lugar de conexão entre o céu e a terra, onde a aliança de Deus com a família de Jacó é confirmada e até expandida. A reação de Jacó ao chamado de Deus é imediata. Ele manda todo mundo da sua casa se purificar, jogar fora todos os ídolos. É um ato de obediência, de adoração. Ele sobe a Betel e constrói um altar. E é nesse contexto, se submetendo à autoridade de Deus, que ele recebe não apenas uma promessa, mas uma identidade nova. Ele se torna Israel. E aqui está o ponto principal. A promessa que Deus faz a Jacó, agora Israel, é muito clara. Autoridade para formar uma nação, uma comunidade de nações e até uma linhagem de reis, tudo isso não vem de força humana, de poder político. Vem direto, flui da autoridade e da promessa que Deus fez lá em Betel. Ok, então a gente já viu o confronto sobre a autoridade em Lucas e as raízes disso lá em Gênesis. Agora, vamos ao Salmo 27 para entender como isso se transforma numa resposta pessoal.
Como é, na prática, confiar nessa autoridade divina quando a vida parece uma tempestade? O Salmo já começa com uma das declarações de confiança mais poderosas da Bíblia inteira. Não é uma esperançazinha tímida, não. É uma afirmação cheia de certeza. Se Deus, a autoridade máxima, é a minha luz e a minha salvação, o medo simplesmente perde o sentido. É o oposto total daquela ansiedade e do medo que a gente viu nos adversários de Jesus. E o salmista vai além. Ele leva essa confiança ao extremo. Ele diz que não importa o tamanho do problema, mesmo que um exército inteiro esteja contra ele, a confiança dele na proteção de Deus não se abala. Essa é a segurança que vem de saber quem, no fim das contas, está no controle. E aí, ele vai ainda mais fundo. Ele coloca essa confiança acima até do laço humano mais forte que existe, que é o dos pais com os filhos. Mesmo que a nossa fonte mais básica de segurança aqui na Terra falhe, a autoridade e o cuidado de Deus são absolutos. É a declaração final de lealdade e de confiança total. Beleza, então como é que essas 3 leituras se amarram? O que o confronto no templo, a promessa a Jacó e esse canto de confiança do salmista tem a ver um com o outro? Vamos juntar todas as peças agora. E é aqui que tudo se encaixa. Em Lucas, a gente vê o desafio. A autoridade de Deus sempre vai ser questionada no mundo. Em Gênesis, a gente descobre a origem. Essa autoridade não é aleatória, ela tem base numa aliança antiga e poderosa. E, finalmente, no Salmo 27, a gente encontra o nosso papel. Responder a tudo isso não com medo, mas com uma confiança que não se abala. Uma lealdade que fica firme, não importa a tempestade. Se essa análise de hoje ajudou a conectar os pontos para você, que tal deixar uma curtida no vídeo? E aproveita para seguir o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada diária juntos pelas Escrituras. A sua participação ajuda muito a gente a continuar produzindo esse material. E para a gente fechar, deixa uma pergunta para reflexão, inspirada lá na resposta de Jesus. Na complexidade do seu dia a dia, das suas responsabilidades, das suas lealdades, como é que se faz para distinguir o que deve ser dado às autoridades do mundo e o que, sem exceção, pertence somente a Deus? Fica aí para pensar. Até a próxima!